Por favor, que abra um espaço aqui para a imprensa, que essa lateral é para eles, que eles precisam também fazer as perguntas necessárias. Quero agradecer a todos pela presença. Vamos começar. Ordem de fala, governador Zema, depois senador Girão, deputado Marcel Van Hatten, deputada Adriana, Luiz, presidente Eduardo Ribeiro, e aí a gente abre para as perguntas, tá bom? Boa coletiva. Podemos? Por favor, governador. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui com os senhores. Estou aqui hoje muito mais como um brasileiro indignado do que como governador de Minas Gerais. O que nós temos assistido nessas últimas semanas no Brasil é algo estarrecedor. E fica muito claro que, à medida que o tempo avança, essas pessoas, esses envolvidos, eles se julgam acima da lei, se julgam intocáveis. Mas me parece que pela primeira vez a imprensa tem se manifestado de forma muito veemente, tem ido atrás dos fatos, tem mostrado aquilo que realmente aconteceu e é verdade. E se nós já tivemos 2 presidentes da República afastados que sofreram impeachment, na minha opinião já passou da hora, pelos fatos que nós já assistimos nesses últimos dias, do mesmo acontecer com ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é pelo bem do Brasil, é pelo bem das instituições. Na transparência internacional com esses últimos fatos, o que tem ocorrido, o Brasil só tem perdido posições. Isso para nós brasileiros é muito ruim. Nós termos um pequeno grupo que se julga intocável, que se julga capaz de fazer de tudo e ficar imune. E não é porque alguém julga que não pode ser julgado. Precisa sim. Eu falo que perfeição só existe no plano divino. Aqui na Terra todos cometem erros. E parece que no Brasil a magistratura passou a se considerar imune de erros. São seres humanos e cometem erros como qualquer outra carreira. Então precisamos mudar essa lei da magistratura. A grande maioria dos magistrados, 99%, são pessoas corretas, que merecem o nosso respeito. E estão tendo seu nome manchado por causa de uma minoria. Então está ficando muito ruim para o Poder Judiciário o que está acontecendo no Brasil. Agora eu fico espantado porque não há nenhuma associação de magistrados se posicionando. Silêncio total, muito estranho. Não vejo a OAB se posicionando, silêncio. Não vejo centros acadêmicos das faculdades de direito também se posicionar, esse pessoal tão ativo, assistindo essas aberrações nesses últimos dias e todo mundo calado. Mas ainda bem que nós aqui do Partido Novo estamos aqui, não temos o rabo preso com ninguém, estamos aqui porque sabemos que o que foi cometido é gravíssimo e que merece ser apurado. E como governador de Minas, de um estado que liderou o início do processo de independência do Brasil, eu estou aqui indignado, como quase todos os mineiros. E vamos levar adiante. Não pode existir mais nesse país os intocáveis. Casta existe na Índia. Aqui no Brasil nós temos de acabar com essa casta dos intocáveis. Não pode. É algo gravíssimo, é uma afronta ao brasileiro que levanta cedo, trabalha o dia todo e rala. Se alguém é ambicioso e quer ficar rico, ótimo, mas vá atuar no setor privado e não ficar exercendo um cargo público e se aproveitando disso. Está claríssimo o que aconteceu. É ambicioso, vai para o privado. Tem muitas oportunidades aí. Eu fiquei lá 30 anos, não mata ninguém.
Agora, querer ganhar dinheiro a troco de venda de favores, de abertura de algum contato, etc., é algo que nós não podemos admitir. E vamos levar essa batalha até as últimas consequências. Como eu disse, não tenho o rabo preso, estou aqui para fazer o certo. E o que me motivou a ser candidato em 2018 foi a roubalheira e a incompetência do PT que destruiu Minas Gerais. E agora nós estamos aí assistindo novamente algo semelhante. E cadê o posicionamento do presidente também? Não vi. E quem está calado, na minha opinião, é porque está concordando. Porque quem está omisso é porque parece que está achando que tudo que está ocorrendo é normal. E não é. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Pessoal, paz e bem. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesse momento simbólico, emblemático. Agradecer à imprensa pela cobertura. Agradecer ao time do Partido Novo, um partido que fez 10 anos recentemente e que está firme, forte e coerente como nunca. Não poderíamos, deputado Marcel Van Hatten, nos omitir num momento como esse, deputado Adriano. Eu tenho muita honra de caminhar ao lado do governador Romeu Zema, primeiro governador na história do Brasil, que dá entrada hoje no pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro Alexandre de Moraes. Nós temos daqui a pouco o deputado Marcel Van Hatten, figura expoente do Partido Novo há muito tempo, que vai falar de uma notícia crime à PGR também. É um pacote de ética que a gente está trazendo aqui, deputado Luiz Lima. E eu conversei muito com o presidente do partido, Eduardo Ribeiro, com a bancada federal. Nós estamos entrando pela primeira vez nessa legislatura com uma representação no Conselho de Ética do Senado para afastamento imediato do presidente Davi Alcolumbre. Infelizmente, todo esse caos que a gente está vivendo institucional, essa insegurança jurídica, é decorrente da omissão da presidência do Senado, que tem a solução facinha desde 2019. Se acumula na mesa do presidente Davi Alcolumbre, depois do Pacheco e agora do Davi Alcolumbre, que é o campeão de engavetamentos de pedido de impeachment, dezenas de pedidos com documentação robusta. Nada foi feito. Está aí o resultado. O Senado, só ele pode cumprir esse dever perante a Constituição. Não fez. Nós estamos vendo aí alguns ministros do Supremo se sentindo totalmente intocáveis, como colocou aqui o governador. E dizer o seguinte, que esse nosso pedido, essa nossa representação no Conselho de Ética, que estamos dando entrada agora, Partido Novo, é baseado em duas premissas. Primeira, omissão institucional. Segunda, abuso de poder das prerrogativas do presidente do Senado Federal. Nós estamos vendo, não são apenas engavetamentos sucessivos de pedidos de impeachment. Nós estamos vendo CPIs e CPMIs urgentes, como por exemplo do caso escandaloso do Banco Master, maior fraude do sistema financeiro do Brasil, que há 3 meses, está na mesa do presidente um pedido que hoje tem 51 senadores dos 81 assinando. Esse requerimento é nosso, começou no nosso gabinete e tem ampla adesão dos colegas senadores e o presidente não abre. O deputado Carlos Jordi, do PL,
conseguiu recorde de assinaturas de deputados e senadores. E o presidente também não delibera. Fica uma dúvida para mim, que estou aqui com as notícias que vocês, de forma muito competente, têm trazido, do porquê dessa omissão. A gente vê, por exemplo, que um indicado do presidente Davi Alcolumbre, da Amprev, do Fundo de Pensão, recebeu vários alertas para não colocar 400 milhões de reais em letras mortas do Banco Master. E mesmo assim colocou. O irmão do presidente Davi Alcolumbre foi conselheiro até 2025 do fundo, exatamente do Conselho Estadual Previdenciário. E depois assumiu o Conselho Fiscal da Amprev. Nós estamos vendo políticos sendo citados, poderosos de plantão. Então a gente não pode se omitir. Estamos entrando no Conselho de Ética e esperamos que seja feita a prorrogação da CPMI do INSS também, além da abertura imediata da CPI ou CPMI do Banco Master. Inclusive, estamos acionando hoje o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente não se move, o mandado de segurança. Nós temos precedentes na CPI da pandemia da Covid, senadores acionaram o STF, que abriu uma CPI. E agora, o STF, eu acredito que não vai ter 2 pesos e 2 medidas, e vai abrir uma CPMI com pedido de deputados e senadores. Mas a prorrogação da CPMI do INSS, por que não foi prorrogada ainda? Se nós temos aí um roubo escancarado de pensionistas, aposentados, viúvas, órfãos no Brasil. Bilhões de reais. O presidente Davi Alcolumbre não se manifesta. Inclusive, tem o conselheiro político que está na presidência do Senado, que foi assessor, chefe de gabinete do Davi Alcolumbre, que teria recebido, segundo o cruzamento de dados da Polícia Federal, 3 milhões de reais. Entidade suspeita. De uma entidade suspeita de débitos fraudulentos. É isso que está pegando? É um conselheiro político hoje da presidência do Senado que matou no peito uma rachadinha no gabinete do presidente Davi Alcolumbre 2 anos atrás e não foi exonerado, como diz, caiu para cima, senhor Paulo Boldens? Ou é o sigilo dos 100 anos do careca do INSS, que foi decretado pelo presidente Davi Alcolumbre, quando ele prometeu que iria acabar com o segredismo da República no seu discurso de posse? 100 anos de sigilo do careca, que todo mundo sabe que é uma peça-chave desse esquema que deixou tanta gente mais ainda na miséria. Então, eu espero bom senso, espero que essas sessões não sejam canceladas como essa semana, mais uma vez. Nós só tivemos 2 sessões presenciais no mês de fevereiro inteiro. Essa semana é toda semipresencial. Eu espero que essa casa se levante finalmente para cumprir o seu dever e fazer a redenção do Brasil, que está numa degradação moral jamais vista. Muito obrigado. Muito bem, senhor. Muito boa tarde a todos. Este é o momento em que o Novo se apresenta ao povo brasileiro, diante de todas essas câmeras, diante da imprensa e ao lado do nosso líder, governador Romeu Zema. O Novo se apresenta para demonstrar por que é o partido que mais tem aqui no Congresso Nacional combatido a corrupção e buscado acabar com a farra dos intocáveis. Temos, é verdade, na oposição parceria em muitos momentos. E também somos parceiros em muitos momentos de atividades promovidas pela oposição como um todo. E neste momento em particular, queremos aqui anunciar ao povo brasileiro que
que o Partido Novo, além do processo de impeachment proposto pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, junto com a assinatura de todos aqui presentes, além do afastamento de... Acho que caiu uma... Só um pouquinho. Além de representar no Conselho de Ética o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também está protocolando na Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra o senhor Alexandre de Moraes. Não é possível que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tenha sido tão ágil nas prisões de vítimas da farsa do 8 de janeiro. Pessoas simples, lideranças políticas também, trabalhando até mesmo de madrugada. E no caso da prisão de Daniel Vorcaro, o senhor Paulo Gonet pediu mais prazo ao ministro André Mendonça depois de ter recebido 72 horas e milhares de mensagens com tom ameaçador deste banqueiro corrupto que hoje está preso, mas não por ação do Procurador-Geral da República. É uma segunda chance, ou talvez uma milésima, doutor Chiquini, para o senhor Paulo Gonet, para que tome uma atitude diante dos gravíssimos fatos que são públicos, que se sobrepõem em detrimento da imagem do senhor Alexandre de Moraes. Como é possível que sua esposa tenha um contrato de 129 milhões de reais com o banqueiro Daniel Vorcaro e seu banco Master, e no dia da sua prisão, a segunda, ou melhor, a primeira, o senhor Daniel Vorcaro troca mensagens incessantemente com o senhor ministro Alexandre de Moraes, marido de Viviane Barça de Moraes, perguntando se tinha conseguido bloquear. A imprensa já demonstrou a mentira da nota de Alexandre de Moraes e demonstrou a farsa por trás de todas as narrativas. Ele, que se diz perito em identificar fake news, cai aos olhos da população e aos olhos da própria imprensa, que percebe o que está acontecendo hoje no Brasil. Olhem aqui à nossa volta, e eu quero aqui agradecer em particular, vem um pouco mais para frente, que Deltan Dallagnol, que deveria estar também conosco na Câmara dos Deputados, um herói nacional que ajudou a colocar corruptos na cadeia, coisa que o Brasil precisa voltar a fazer. Ernest Hemingway, certa feita, segundo seus biógrafos, quando aconselhava outra pessoa, teria dito, quando fores à guerra, cuide quem está ao seu lado. E o interlocutor perguntou, mas isso importa? Mais, respondeu ele, do que a própria guerra. Conte com o Partido Novo, conte conosco na Câmara, no Senado e também com Romeu Zema, nosso líder do Partido Novo. Muito obrigado. O que será que o Alexandre de Moraes, ministro, faria com o Alexandre de Moraes suspeito de corrupção e de advocacia administrativa? Será que ele agiria que nem agiu com as 1.000 e tantas vítimas do 8 de janeiro? Será que ele agiria, ou será que ele agiria como ele tem agido com o Daniel Vorcaro, trocando mensagens e acobertando fatos? Eu acho que as falas anteriores já representaram bem o sentimento de uma indignação. Porque quem não se levanta contra esses absurdos, ou é corrupto, ou é cúmplice, ou é conivente. Não existe nenhuma justificativa para a omissão. Por isso eu fico muito feliz de estar num partido onde nós temos vários mandatários aqui nos representando, né? Nós temos várias pessoas que nos apoiam. A gente tem um governador que se levanta, um senador, aqui, senador Girão. O Senado está em falta com a República. Onde estão os senadores? Onde estão os senadores? Cadê o presidente do Senado, gente? E volto... E assim, o nosso governador já falou de uma maneira muito clara sobre a omissão da OAB, dos centros, das faculdades de direito, das associações de magistrados. E eu pergunto, onde estão os outros ministros do Supremo?
que não tomam atitude? E o silêncio dos desembargadores de todos os magistrados? Isso é uma aberração. Então a nossa indignação é para representar todo brasileiro de bem. E não interessa aqui se é direita, se é esquerda, se é centro. O que a gente está defendendo aqui é valor, o que a gente está defendendo é princípio. Então, a gente precisa de novo estabilizar essa república. A gente precisa salvar a democracia. A gente precisa salvar o Supremo Tribunal Federal, que é uma instituição tão importante para o país. Então, a única coisa que a gente tem que fazer, além de fazer esse freio de arrumação, afastando, fazendo impeachment, que é um remédio que o Brasil precisa tomar, porque ninguém está acima da lei. Os intocáveis precisam ter um impeachment feito. Não dá para continuar nessa ladainha, nessa omissão do Senado Federal. Não dá para continuar nessa ladainha do rame-rame, onde temos omissos, corruptos, coniventes ou cúmplices. E o que não dá para fazer também, e aqui eu finalizo a minha fala, é a gente continuar aceitando essas indicações políticas, onde nós temos amiguinhos que defendiam o presidente que estava, o ex-presidiário que estava na prisão, então ele nomeia para ministro o seu advogado, e também temos que de vez fazer com que exista código de ética e de conduta para toda a magistratura, para todos os tribunais superiores, porque está dando vergonha. Então a gente aqui do Partido Novo, estou vendo aqui nosso deputado Camozato, que foi o primeiro mandatário do Novo, eu acho que simboliza bem, temos vários, temos a nossa vereadora Cris Monteiro aqui, estou vendo muitos mandatários, eu vi o vereador Érico de Santa Catarina, é todos unidos contra a corrupção. E não há outro partido aqui e no Brasil que faça isso. Por isso eu me orgulho muito de estar aqui. E impeachment e ética, coisa que não temos hoje. Obrigada. Que horário. Tá pegando o som direitinho? Pessoal, primeiro agradecer a presença de todos os membros aqui do Partido Novo, de diversos estados. Presidente Eduardo Ribeiro, Deltan, Marcel, Adriana, Girão, governador Zema. Esse é um momento histórico dessa casa. Pela primeira vez, um governador em exercício vem aqui publicamente pedir o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou repetir, pela primeira vez um governador vem pedir o impeachment de um ministro do Supremo. E com todo respeito aos demais estados. É o estado de Minas Gerais. É o estado com o maior número de municípios desse país. É o estado definidor da eleição no nosso país. É o estado que, desde Fernando Collor de Mello, quem ganha a eleição para presidente tem que vencer a eleição em Minas. Então, é uma representatividade imensa, segundo o maior colégio eleitoral. Deltan, a gravidade é enorme. Esse é o esquema denunciado pela colega de vocês, Adriana Matos, que eu não vou me cansar de mostrar. Valor econômico. Essa é a pirâmide de sustentação do Banco Master. Deputados, presidentes de partidos, senadores, ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, ministro da Justiça, senhor Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça do governo Lula, consultor do Banco Master, Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Lula, consultor do Banco Master, senhor Meirelles, Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central do governo Lula. Olha, e para surpresa do Brasil, para surpresa de todo mundo, quem defende esse esquema? O escritório advocatício de a esposa do ministro, o ministro Alexandre de Moraes. Olha, não é à toa que hoje o salário mínimo mais baixo da América do Sul é do Brasil. É por causa disso. Até o Paraguai, o Chile e a Bolívia, com todo respeito, estão na nossa frente. Perdemos a credibilidade. Governador Zema, o que a gente vai falar para uma empregada doméstica ali do Triângulo Mineiro que sai para trabalhar e é assaltada no ponto de ônibus, que ganha um salário mínimo, e um escritório de advocacia da esposa do ministro ganha 129 milhões de reais. Foi gravíssimo. Um escritório de advocacia defendendo um banqueiro que planeja
um atentado a um jornalista amigo de vocês. E é desvendado no celular desse banqueiro uma comunicação direta com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que a maioria de vocês aqui não sabia que escrever no bloco, olha a ideia, escreve no bloco de notas, printa, manda em visualização única. O que é isso? Na cadeia assim também. Chiquini aqui falou, na cadeia também assim, é modus operandi. A que ponto chegamos? Aí vai falar, governador Zema, não, é ilegal, mas não é imoral. Até que ponto uma soma de imoralidades tamanha é legal? Olha, eu tenho 48 anos de idade. Eu vejo o meu estado do Rio de Janeiro se dissolver. Por causa disso, perdemos os valores morais. Isso. Parece que o que manda no país é grana. Tem grana, safo. Tem dinheiro, tá safo. Tem dinheiro, tem negócio. Tem dinheiro, não tem mais moral. O que é isso? Daqui a 40 anos a gente não vai estar mais aqui. O que a gente vai deixar para os nossos filhos e para futuras gerações? Orgulho de ser de um partido que ninguém faz parte dessa sacanagem. Eu vou falar sacanagem. Festas com 300 garotas de programa, que consultores ligados ao Poder Executivo estão lá nessas festas. Pessoas são chantageadas. Olha, governador Zema, parabéns pela sua coragem. Parabéns pela coragem de todos aqui. Orgulho de ser de um partido, de ser de um movimento que as ideias e as verdades sobrepõem qualquer pessoa. A lei tem que ser para todos. Chega de pessoas que não têm valores morais ficar apontando o dedo. E o Brasil e o país não pode se indignar. Viva o certo, viva o correto, viva o Brasil, viva as pessoas de bem desse país. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro eu gostaria de dar os parabéns ao jornalismo profissional, que nós só estamos aqui hoje, só estamos sabendo disso por causa do trabalho sério do jornalismo profissional. E contem sempre... Palmas para a imprensa. E contem sempre com o novo na defesa intransigente da liberdade de imprensa e da liberdade de expressão, que são dois dos nossos principais pilares. Quero dizer, governador, que eu tenho muita honra de ser seu colega de partido, de ser colega de todos vocês aqui. Aqui tem lideranças do Novo de norte a sul do país. Vieram para estar aqui nesse momento histórico em que um governador de estado protocola um pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. São dias difíceis que nós estamos vivendo no Brasil. E como vocês podem ver aqui, a gente está abrindo praticamente uma caixa de ferramentas. Todos os instrumentos jurídicos, legislativos, democráticos que estão à nossa disposição, nós estamos usando. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do partido que está levando isso até as últimas consequências. O ministro Alexandre de Moraes emitiu 5 notas de esclarecimento e todas foram desmentidas. Logo em seguida, todas. Esse é o ministro relator do inquérito das fake news. Qual a credibilidade de uma Corte Suprema quando o ministro relator de um inquérito aberto de ofício, que já deveria ter acabado há muito tempo, inquérito das fake news, é desmentido seguidamente pela imprensa? Não dá mais para continuar assim. Eu acho que todo mundo aqui sabe disso. Acho que temos uma chance. Esse movimento que nós estamos fazendo hoje, de entrar com todos esses processos, é com o objetivo de acordar um Senado Federal que está em coma, enquanto a população está assustada, com raiva, com medo, decepcionada. Não tem sentimento bom no Brasil hoje. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, governador. Parabéns e obrigado por nos liderar. Parabéns a toda a nossa bancada federal, nosso senador, nossos vereadores, deputados, lideranças de todo o Brasil que estão aqui hoje. Estamos aqui para passar essa mensagem. Vamos lutar até o fim. Vamos fazer a nossa parte. Espero que a imprensa continue fazendo a sua parte
E eu espero que a sociedade também faça a sua parte. Porque se estivermos juntos, nós vamos conseguir. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado. Amém. Bora, Moraes! Vem, senador. Vem aqui. Tem mais alguém que vai Não, falar? você. Sim. Vem pra cá, a casa é sua. Vem pra cá, governador. Vai um pouquinho mais pra lá. Deixa o senador junto. Podemos? De novo. Vamos lá, por favor. Bom, Laura da República, o Partido Novo já apresentou um pedido de impeachment antes, quando o ministro de História, e naquele momento alguns outros partidos saíram em defesa do ministro, disseram que não era o quinto geral da casa. Como que está essa articulação? E o partido imagina que agora pode ser diferente? Quer responder? União. Bom, União. Deixa aqui. eu vou responder parte da pergunta. Eu diria que tanto Alexandre de Moraes quanto Dias Toffoli estão envolvidos no mesmo problema, cometeram atos criminosos, só que cada um a uma maneira. Penso que os demais ministros devem estar extremamente indignados com Alexandre de Moraes, já que ele foi um negociador muito mais hábil, né? Conseguiu, né, um valor muito mais expressivo, às vezes dezenas de vezes superior ao dos seus colegas, e é uma corte que hoje não tem moral nenhuma para julgar nada. Eu não vejo Alexandre de Moraes, Toffoli, com moral nenhuma para dar nenhuma decisão. São pessoas que estão ali ocupando o cargo, ocupando o seu tempo com interesse pessoal e não a serviço do Brasil. Não são servidores públicos de forma alguma. E fui, inclusive, intimado a semana passada, intimidado pelo ministro Gilmar Mendes, porque no passado a Corte julgou questões de Minas Gerais da forma mais republicana e transparente. Conversei com vários ministros, inclusive ele. E agora, pelo que eu entendi, ele mandou uma conta, como eu tratei o assunto de Minas, seja submisso a mim. Parece que o pensamento ali na Suprema Corte é essa. Toca de favor. Se eu decidir alguma coisa, e decidiu corretamente. Então nós temos de mudar essa forma do judiciário brasileiro pensar. Eles acham que se julgaram alguma coisa, alguém que teve uma decisão favorável tem dívida eterna. Não é desse jeito, não. A justiça é cega. Deveria julgar sem olhar nome, sem olhar CPF, sem nada. Deveria julgar o mérito. Não é assim que funciona. Precisamos mudar e o Partido Novo vai agir nesse sentido. Nós estamos aqui atentos. Só complementar essa informação sobre o clima. Laura, né? Perguntou aqui do Senado, de outros partidos. A gente não pode falar por outros partidos. O que a gente pode dizer é que tem um super pedido de impeachment que foi assinado por vários senadores da República, de muitos partidos, que estão conosco nesse sentimento também. Esse pedido foi feito aqui pelo desembargador, foi assinado, desembargador Sebastião Coelho. E o que eu posso passar para vocês é que a população do Brasil, mais do que nunca, precisa estar junto, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, cobrando os parlamentares, seja da Câmara, seja do Senado, porque esse momento do Brasil é um momento único, dramático. Acho que nós não chegamos no fundo do poço, já está no concreto. Já está no concreto, não tem mais para onde ir. Então é o momento da população cobrar para que esses pedidos de impeachment, seja com Davi Alcolumbre ou não, acho até que o Davi Alcolumbre devia pedir para sair, porque é constrangedor o processo dentro do Conselho de Ética, com o colega. Então, nós já tivemos precedentes no passado, com o Renan Calheiros em 2007, que numa crise política como a gente está vendo, pediu para sair. Então, por que Davi Alcolumbre não pode pedir para sair nesse momento da República, né? Então, eu acredito muito na capacidade de reflexão das pessoas, de bom senso, e espero que a população, junto com a imprensa, continuem firmes, cobrando, porque a coisa, acho que está mudando os ares do Brasil, entendeu? Tá um clima diferente.
e a gente está com muita confiança, muita esperança que dessa vez vai. Vamos para a colega aqui. Muito bom, vamos só dar sequência, gente, só para a gente conseguir adiantar esse coletivo. Boa tarde, gente. Eu sou a Aline Peçanha, sou da Rádio Itatiaia. Eu tenho uma dúvida. A oposição tem se mostrado bastante engajada em alguns temas, dizendo que esse é exatamente o momento que tem para se fazer uma reviravolta nesse cenário. Então a gente fala em vítima de Alexandre de Moraes, hoje de Alcolumbre, e o seu nome, governador, tem sido muito falado, principalmente quando a gente fala em campanha presidencial. Existe algum movimento hoje, por sua parte, por parte do Novo, de legitimar o seu nome, por exemplo, como vice do candidato Flávio Bolsonaro? Bom, primeiro eu tenho de deixar muito claro que esse movimento nosso, ele não tem nada de eleição. Ele é um movimento pela ética, pela transparência, pela cidadania, exatamente. Coincidiu de estarmos no ano eleitoral. Agora, quem me conhece e sabe, eu entrei na política em 2018 por indignação e inconformismo, e o mesmo está acontecendo nesse momento. Eu levarei a minha pré-campanha e campanha até o final. Estar vice de outro candidato, de certa maneira, é o Partido Novo se vergar a questões com as quais nós não concordamos. Muitos deles estão querendo colocar pano quente nessa questão, e nós não queremos, não. Nós queremos. Ninguém pode se recusar a ser investigado. Eu fui empresário 30 anos, dezenas de vezes foi lá na empresa que eu presidia, a Receita Federal, o Banco Central, a Receita Estadual, o Ministério do Trabalho. Fui fiscalizado dezenas de vezes e devem estar lá hoje. Agora tem gente aqui que é intocável, não pode ser fiscalizado, não pode ser investigado. Nós temos uma casta diferente aqui no Brasil, a Constituição está lá, essas pessoas aqui são intocáveis, então a nossa luta é essa. Mas precisamos mudar esse modelo mental que existe aqui no Brasil. Tem muita gente que se julga imune e acima da lei. E nós do Novo, apesar de sermos um partido pequeno, temos aqui essa proposta. Lei igual para todos. E é isso que vai fazer o Brasil ir adiante. Tudo bem. Então, sem chance de uma aliança com o Flávio Bolsonaro em um primeiro turno. E além disso, o senhor ainda conta com o apoio de participantes em Minas? Eu não recebi convite, primeiramente, e como eu disse, eu vou levar até o final. Nós temos propostas diferentes dos outros partidos. O Partido Novo é o que mais combate a corrupção. O Partido Novo é o que mais exige transparência, acabar com essa quantidade de caixas pretas que nós temos aqui no Brasil. Lá em Minas Gerais, tudo que eu faço esse mês como governador, o mês que vem está no portal da transparência. Por que que aqui os ministros vão ter as suas despesas, os seus gastos acessíveis só daqui a 100 anos? Então, é isso que nós queremos. Só não quer mostrar aquele que não está fazendo certo. E, infelizmente, a maioria dos políticos no Brasil tem essa visão, tem esse conceito que a coisa pública é meio que propriedade privada deles e não algo que precisa ter uma prestação de contas o mais aberta, a mais transparente possível. Governador, nós tivemos um posicionamento da Federação do União Brasil e do PT contrário ao impeachment do ministro Toffoli, e a cúpula desses partidos também é citada, aparece nas trocas de mensagem do Vorcara. O senhor acha que o posicionamento que o senhor está tendo agora pode prejudicá-lo em uma eventual construção de alianças para a candidatura à presidência? Eu sempre tenho dito que se fosse para ser mais um político igual à grande maioria, que se submete a esses interesses, eu não estaria aqui. Eu estaria tendo uma vida muito melhor. Eu estou aqui para fazer diferente. Estou no governo de Minas há 7 anos e 2 meses. Vai lá ver quantos parentes meus têm empregos lá. 0. Vai lá ver quantos parentes meus se beneficiaram do meu cargo com algum contrato. 0. Então, eu estou, governador, para mostrar, e isso é o DNA do Partido Novo, que é possível nós termos uma política diferente no Brasil. Às vezes vocês, jornalistas, têm dificuldade de enxergar isso,
Porque vocês já viram tanta coisa errada que vocês acham que nós somos iguais aos outros. Eu dou razão para vocês. Porque quem viu tanta coisa, entra década, sai década, que é feita aqui no Brasil, acha que nós somos iguais. Não somos, entendeu? Nós estamos aqui para fazer diferente. E se tem um partido que pode contribuir com mudanças no Brasil, é esse partido aqui, é essa turma que está aqui. E nós, vagarosamente, lentamente, estamos nos tornando uma referência em questão de valores, de ética, de confiança. Porque até que se alguém proceder errado no partido, quem vai ter o maior interesse de tirar somos nós, mesmo que tenha 1 milhão, 2 ou 5 milhões de votos. Descarta então uma aliança com a federação? Totalmente, vai deturpar o nosso DNA. O nosso DNA é um DNA diferente. Eu quero também, respondendo ao jornalista, dizer que, apesar da opinião nacional, e aliás foi um dos motivos porque eu deixei um dos partidos que compõem a federação para vir para o Novo, por causa das dificuldades que eu sempre tive, sendo progressista no Rio Grande do Sul como progressista nacional. Mas houve também reações nos estados contra a nota feita pela Federação Nacional, que foi o caso do Rio Grande do Sul, onde nós estamos aliançados. Eu preciso falar até isso porque nós temos lá uma candidatura de direita do governador Zucco, do Sanderson e minha para o Senado, e a gente precisa olhar sob o aspecto também regional. E sob o aspecto nacional, o governador está mais do que coberto de razão. Nós caminhamos somente ao lado daqueles que nós queremos caminhar, porque têm os mesmos valores e princípios e não só expressam eles, como também os praticam. Bem, muito bom. Governador, sou Juliana, os senhores disseram que conseguiram apoio de outros partidos. Quais são esses partidos em relação ao apoio ao pedido de impeachment? E quantas assinaturas É o super pedido, foram vários. É o super pedido aqui fez o senador Girão, 147 deputados e senadores assinaram ele já até o momento. Tem sido feito aditamentos, inclusive, à peça original, porque são tantas informações e a cada pouco a gente vê novas. E o importante aqui é que a pressão da sociedade, que também acaba sendo a pressão da imprensa e vice-versa, da imprensa sobre a sociedade, tem, neste ano eleitoral, acelerado a necessidade de fazer essa pauta do impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos muita confiança de que neste ano seja pautado. É ano eleitoral, é ano em que 54 senadores deixarão de ser senadores para ou concorrer à reeleição ou a outro cargo, ou a não concorrer a nada, e não há momento mais apropriado do que esse. E a presença do governador Zema aqui, eu quero fazer também essa menção e esse destaque à figura dele. Ele é um governador de estado que não precisaria necessariamente, pelo menos essa é a visão em geral dos governadores de estado, de quem ocupa o poder executivo, enfrentar o sistema, de vir aqui a Brasília para protocolar um impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque, como ele mesmo disse, há pouco foi intimidado por um ministro da Suprema Corte por uma decisão em favor do estado de Minas Gerais, que era uma decisão correta, como se ele devesse favor em virtude daquela decisão. Ele está aqui porque ele confia realmente que o Brasil é um país de pessoas dignas, decentes e que merecem a defesa do Zema e de todos nós aqui do Partido Novo. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Acabou aqui, hein? Lindíssimo. Fala aí, Marcos.